Porto em primeiro lugar no campeonato, isolado, embalado para ser campeão ao fim de 4 anos, numa semana muito intensa. Daqui a 2 dias já temos jogo contra o Malmo, também muito importante esse jogo no Dragão, com casa já quase cheia, incluindo a lista dos possíveis reforços que o Porto pode ir buscar já em janeiro. A lista está atualizada, a lista tem crescido e vamos também analisá-la, mas primeiro pedi que deixem o like para dar uma força aqui ao canal. Não se esqueçam também de subscrever o canal, estamos quase a bater a meta de 10 mil subscritores e depois já sabem, deixem os vossos comentários que eu leio sempre todos, gosto sempre de ver a vossa opinião e tem-se gerado debates muito interessantes entre portistas na caixa de comentários dos últimos vídeos. O Porto parte então confiante, embalado com essa vitória sobre o Tondela, essa vitória sólida, essa vitória robusta que ainda deu para gerir a equipa. Para esse jogo na Liga Europa com o Malmo, o estádio do Dragão vai estar cheio. À hora que eu estou a gravar o vídeo, penso que há 5 mil bilhetes, penso que são essas as notícias que nos chegam e portanto pode até esta hora já estar esgotado e portanto vai ser mais um jogo de casa cheia. O único jogo que não foi de casa cheia, ou próximo disso, foi o jogo da Taça da Liga contra o Vitória de Guimarães, num sinal de que realmente a taça não interessava assim tanto aos adeptos e depois deu aquelas emoções dúbias nos jogadores e o Porto acabou por ser eliminado, ganhando mais dias de descanso em janeiro. O Porto até já remarcou aqui alguns jogos, já reagendeu alguns jogos do campeonato, precisamente por causa dessas vagas, portanto vai ficar com um calendário menos apertado do que o de dezembro, que está muito apertado, muito intenso e que tem então na quinta-feira já um jogo muito importante. Estou curioso novamente para ver a conferência de Farioli de amanhã, como é que ele vai fazer a antevisão desse jogo. Eu acho que o Farioli neste jogo já não tem tanto essa ideia de querer atacar uma equipa muito defensiva. Eu não sei sinceramente como é que o Malmo se vai apresentar, sei apenas que o treinador do Malmo vai fazer a despedida no Dragão e já não é a primeira vez que isto acontece ao Porto. O Porto tem tido um bocado de azar na Liga Europa, as equipas que jogam contra o Porto ou já sofreram chicotada psicológica ou estão-se a despedir de treinadores e isso complica sempre a vida ao Farioli. O Farioli dizia que não conseguia analisar muito bem a equipa porque o Malmo ia aparecer com um novo treinador, mas acho que já está confirmado que não vai aparecer com um novo treinador, vai aparecer isso sim na despedida do treinador. Eu acho que isso ainda também é mau, não sei se ainda é pior ou não, porque sabemos que as chicotadas psicológicas também motivam sempre muitos adversários, mas sendo um jogo de competições europeias, despedida do treinador, ao que parece, pelo que tenho visto, é um treinador que é muito querido pelos adeptos e pelos jogadores, porque era um adjunto, é um homem da casa, não é um treinador que saia mal do clube, e portanto pode haver aqui uma homenagem que queiram fazer ao treinador e podem vir mais motivados, num Dragão que também está muito motivado. Portanto o Porto, o máximo que eles conseguem é igualar a motivação de um Porto que bateu o recorde de pontos no campeonato, com um recorde com 30 anos, que tem a defesa menos batida também do campeonato, com mais um recorde com 30 anos, sofreu apenas 3 golos. Eu vi hoje as estatísticas, eu ontem disse que o Porto tinha a defesa menos batida de sempre, é afinal a segunda. Porto de Josualdo Ferreira, que sofreu só 4 golos, esteve ali próximo. Esse Porto, daquela altura em que o Porto tinha o Hulk, esse nome que volta a ser ventilado para poder reforçar o Porto em janeiro, mas já lá vamos. E portanto o Porto está hiper motivado, está com a equipa na máxima força, falta apenas o De Jong. Hoje surgiram-nos notícias muito mais sobre o De Jong. O Farioli já tinha meio que previsto que isto ia acontecer. Sabíamos que as notícias diziam que o De Jong tinha que decidir se queria fazer um tratamento mais conservador e ainda poder jogar alguns jogos pelo Porto, ou fazer a operação e em princípio não jogar mais, e a época termina para ele. E hoje confirmou-se que o De Jong escolheu a operação, talvez tenha sido também aconselhado, a idade dele também já é mais avançada, convém não arriscar e ele acaba por ser operado. Eu vi hoje que o Porto vai ter uma semana para decidir se renova ou não com o De Jong. Eu acho que é um erro o Porto renovar. É verdade, como diz Farioli, que o De Jong vai ser uma espécie, mais um treinador adjunto. Farioli já tem vários. Tem o Lúcio Gonzalez, que trouxe a mística, tem o Castro, que foi buscar a equipa B, tem o Eustáquio, que ele considera um adjunto, é um treinador-jogador, e agora tem mais o De Jong também. Eu acho que o De Jong vai ser mais um fator motivacional, como eu dizia ontem. O Neon Pérez já foi um pouco motivador para os jogadores que querem dedicar o título ao Neon Pérez, e agora tem mais um, o De Jong. Esperemos que não tenham mais nenhum, porque 2 lesões em 2 jogadores que, não sendo titulares absolutos, são muito importantes no plantel, é perigoso. E como dizia o Vilas Boas, algures ali na paragem de seleções, o Porto não pode ter tantas lesões, sob pena de poder perder o campeonato por causa disso. Então eu acho que o Porto não deve renovar com o De Jong, acho que seria um erro, mas deve sim utilizá-lo como fator motivacional e, como diz Farioli, também como uma espécie de treinador dos avançados, passar toda a sua experiência e sabedoria para 2 pontas de lança do Porto. O Samu e o Denis Gul, que são muito jovens e inexperientes, e o Gul pode-lhes ajudar, como já era esse o plano previsto, só que também era previsto que ele jogasse, vai ser só apenas o professor deles, mas vai ser
ao menos vai ter esse papel importante, mas acho que não justifica, e esse papel não justifica o Porto renovar com ele, até porque não sabemos como é que ele vai estar na próxima época. Na próxima época ele vai ter mais um ano, já vai ter 36, acho que o Porto não deve renovar, e acho até que o Porto deve contratar já em janeiro um substituto, para que até se vá adaptando, mesmo que não seja titular já, para depois já começar a jogar na próxima época de início, até com uma possível futura venda do Samu já no fim da época. Sabemos que os clubes ingleses estão doidos pelo Samu, todos os dias surgem novos nomes, já foi o Tottenham, já foi o Newcastle, já foi o Manchester, e portanto é possível que o Samu até saia, e portanto trazer um ponta de lança seria importante. Já lá vamos aos nomes. Houve gente ontem que sugeriu o Taremi, não sei se seria uma boa hipótese o Taremi voltar. Estamos a falar também de demasiados nomes para voltar, e às vezes são jogadores mais velhos que podem trazer vícios antigos, que podem não gostar muito, por exemplo, de estar no banco. Eu vejo aqui para a ponta de lança mais um ponta de lança jovem, uma vez que já temos o Dion, que já é mais velho, mas vamos já analisar. Esse jogo com o Malmo, surge ainda a dúvida se o Gabri Veiga vai jogar ou não. Ele tem treinado condicionado, ele tem apenas dores, como diz o Farioli, não é uma lesão grave, ou seja, ele podia até ter jogado contra o Tondela medicado, mas o Farioli optou por não jogar com ele, e eu acho que é porque o Farioli prefere o Gabri Veiga na máxima força para o Malmo, porque eu acho que, como eu dizia, como o Malmo não vai ser essa equipa tão defensiva como o Tondela, e não é um jogo tão decisivo na questão de que não é o principal objetivo, que é o campeonato, o Farioli não vai usar a sua tática mais ofensiva. E o que é a tática mais ofensiva para o Farioli? É lançar Rodrigo Mora e o William Gomes juntos. É isto que o Farioli faz quando quer atacar mais, porque o William Gomes pressiona muito à frente, como nós vimos no jogo com o Tondela, é muito mais rápido, muito mais ofensivo, é o jogador em melhor forma no ataque do Porto, muito criativo e imprevisível. E depois tem o Mora também, que eu até tenho dito aqui que ele defende muito, mas é a pedido do Farioli, mas que contra o Tondela jogou ali quase a segundo avançado, muito solto no campo, a aparecer em várias regiões, quase a marcar até um golo, que depois é anulado por fora de jogo, por muito pouco, e era um golo exatamente por andar ali perdido no meio da área, sem posição fixa, e portanto é uma solução mais ofensiva. O Farioli, como sabemos, é um treinador mais defensivo, mais conservador. Quando se vê a ganhar 2-0, tira imediatamente o Mora e o William Gomes e coloca o Pablo Rosário e o Borja Sainz para colocar o PP do lado direito para defender mais, para segurar a equipa. Não é tanto para ser, não é colocar um autocarro, mas é um treinador italiano que privilegia o equilíbrio da equipa e que não gosta muito de se aventurar na frente. E portanto, no jogo com o Malmo, acho que ele vai lançar novamente Gabri Veiga e Borja Sainz, porque é um jogo em que, claro que o Porto vai querer atacar, pressionar, mas não vai desesperadamente tentar ultrapassar um autocarro, pelo menos essa é a expectativa, e portanto, tentando entrar aqui na cabeça do treinador, que é sempre difícil prever o 11 que ele vai lançar, acho que ele vai tirar o William Gomes e Mora, lançar Gabri Veiga e Borja Sainz, e acho que vão ser essas as alterações só. É verdade que o Borja Sainz faz também muita pressão, é um jogador sempre muito ligado em campo, que não desiste de nenhuma bola, mas é um estilo diferente. O do William Gomes é mais ofensivo, mais criativo, o do Borja Sainz é mais de raça, também ajuda mais a defender. O mesmo acontece com o Gabri Veiga. O Rodrigo Mora é mais criativo, mais imprevisível. O Gabri Veiga é um jogador melhor no passe, também é criativo, também tem os seus momentos fantásticos, como teve antes do jogo com o Guimarães, fez uma exibição inacreditável, até no jogo com o Utrecht também fez um grande jogo, mas é mais um jogador de passe e de fazer a bola correr, equilibra mais o meio campo na ótica do Farioli, que eu já disse aqui no jogo com o Tondela e continuo a achar que o Farioli por ele jogava com o Pablo Rosário ali, mas ele sabe que seria muito criticado e casta muito a equipa, até porque correu mal no jogo com o Nottingham. Se tivesse corrido bem, acho que Pablo Rosário seria mais vezes a opção nessa posição, mas de qualquer forma acho que não faz sentido. O Porto, tudo bem que privilegia o equilíbrio, mas não precisa de tanto, até porque o Porto tem na defesa a melhor defesa do campeonato, tem aquela dupla de centrais espetacular da Polónia. O Bednarek ganhou o prémio do melhor central do mês de novembro, portanto vai também motivado para esse jogo com o Malmo. Ele tem sido muito elogiado, agora recebe também o prémio do melhor central, acho que é justo, embora acho que o Bednarek dá mais nas vistas. Eu acho que o Kiwior terá mais qualidade, ele tem mais classe, só que não dá tanto nas vistas, é mais, como dizia aqui muitas vezes, que é mais tímido, ele consegue fazer cortes sem dar tanto nas vistas. Acho que tem até mais qualidade a sair com a bola no pé, mas realmente são os dois muito bons, e o Bednarek, sendo mais um líder, acaba por dar mais nas vistas, por aparecer mais, e acaba por ganhar um prémio, que eu acho que os prémios, quando são atribuídos à defesa do Porto, algum dos dois centrais devia ser para os dois, devia ser em pacote, como eu dizia ontem, porque os dois complementam, são os dois muito importantes. A defesa do Porto não é melhor com o Bednarek ou com o Kiwior, é com os dois, e não deixa de ser impressionante a qualidade defensiva do Porto, a ganhar prémios do melhor central. Se pensarmos como é que era o Porto a época passada, tinha uma defesa que até com a Anselmi até tinha 3 centrais e passava tudo por ali. O Porto sofria golos muito facilmente, era contra-ataques, era passos falhados, e curiosamente uma das grandes características desta dupla de centrais é trocar muito a bola, e entre os dois eles não falham um passe. Isso é exatamente o oposto da defesa do Porto há menos de um ano. Acho que o Porto também optou por um perfil de treinador como o Farioli, precisamente por isso, para equilibrar a defesa, que era um dos pontos fracos do Porto. O Porto está a ser construído claramente de trás para a frente. O principal trabalho do Farioli aqui são as bolas paradas
e a defesa. Eu vi na conferência, achei interessante o treinador Tondela dizer que o Farioli não é um treinador italiano. Eu acho que é. Agora, é verdade que o Farioli não estaciona o autocarro como o Tondela porque tem outra qualidade e outra ambição, mas não deixa de ser um estilo bastante italiano, de equilibrar, ter sempre a equipa equilibrada, jogar no contra-ataque e depois na frente acreditar muito nas individualidades, como aconteceu no jogo com o Tondela. O Porto, se virmos, marca um golo de canto, um canto muito bem batido do Rodrigo Mora, que o Kivior cabeceia e depois o Samu marca de recarga. O Porto tem marcado muitos golos, se não me engano já tem 8 golos de canto, é um recorde absoluto, e depois marca também com uma pressão alta e intensa do Willian Gomes, que foi o tal jogador lançado por Farioli para atacar mais, e que ele até disse no fim do jogo que ele está a ser trabalhado precisamente para isso. Ele tem trabalhado essa pressão alta para recuperar a bola rápida. É o segundo gol que ele marca assim. O Willian Gomes realmente é um jogador que dá para testar coisas diferentes. Ele é muito rápido, é sempre muito ligado ao jogo também, muito criativo, tem uma energia muito positiva no jogo e realmente dá ali sempre novas soluções. E ele e o Mora, acho que são os dois jogadores que dão mais soluções, e é por isso também que o Farioli os lança quando é preciso desbloquear jogos mais fechados. E por falar em desbloquear jogos, eu acho que este jogo com o Tondela, a primeira parte, levantou bastantes fantasmas na cabeça dos portistas, porque se nós olharmos das épocas anteriores, teve vários jogos do Porto a jogar contra equipas tão fechadas, em que o Porto na segunda parte teve que dar o máximo e desesperadamente tentar o golo, e muitas vezes não conseguiu, e desta vez conseguiu facilmente no início da segunda parte resolver a partida. É verdade que o Farioli no intervalo parece que puxou pelos jogadores, mas ele não mudou nada taticamente, ele continuou a confiar na sua estratégia de ter dois jogadores mais atacantes e das bolas paradas, e aumentou um pouco mais o ritmo, mas acaba por marcar golo de canto e com essa pressão alta individual do Willian Gomes. Ou seja, é mesmo o Porto tem mais soluções, porque o Farioli é um treinador mais detalhista, tem mais soluções para estes jogos fechados, mas não obrigatoriamente em ataque. Isso foi no início da época, já lá vai, da pré-época, nunca mais voltou a acontecer. O Porto pressiona alto quando tem que pressionar de vez em quando, mas não é sempre. Mas tem sido, é como eu digo, há muita euforia à volta da equipa, muita expectativa para o Porto ser campeão, porque o Porto já passou por momentos muito maus esta época e ganham sempre, já passou por várias dificuldades e ganham sempre, e portanto, mesmo jogando bem também ganha, isso aí ainda aumenta mais a expectativa de vitória, e portanto há uma grande expectativa que o Porto possa ser campeão, até porque está com 5 pontos de avanço. Este jogo com o Malmo é marcado pela despedida do treinador do Malmo, mas também é marcado por uma despedida do lado do Porto, a despedida do Zaidu. Ele vai embora. Penso que havia a possibilidade do Zaidu não jogar este jogo da Liga Europa, ter que ir logo para a Cannes, mas parece que ele vai poder voltar só na segunda-feira ou no domingo, não tenho bem a certeza, mas penso que é o último jogo do Zaidu. O Zaidu tem sido muito utilizado na Liga Europa. Será que vai ser utilizado novamente? Eu acho que não, porque no jogo com o Trek ele jogou, fez uma exibição muito fraca no empate do Porto, e depois no jogo seguinte já não jogou, portanto acredito que o Zaidu não vai jogar este jogo, porque o Porto vai tentar ir na máxima força, ainda por cima com a vantagem pontual que tem no campeonato, vai querer arrumar o assunto da Liga Europa e deve jogar com o Francisco Moura. Levanta-se outra questão, é a questão dos reforços. Será que o Porto vai querer contratar um lateral esquerdo? Eu hoje via várias análises, porque de facto o facto de haver poucas notícias ou rumores sobre defesas centrais que o Porto queira contratar faz com que se levante outras teorias. Eu ontem colocava aqui a possibilidade do Farioli contar com o Pablo Rosário como central, e então já não precisar de contratar um central, mas sim um médio para o lugar do Pablo Rosário. Mas agora há outra teoria, que é como o Martim Fernandes pode fazer a lateral esquerda, o Martim Fernandes ficar como pivô, tanto lado direito como esquerdo, e o Porto não contratar ninguém para o lugar do Zaidu. Agora a questão que se levanta é: será que Farioli aceita ter posições na defesa só com um suplente? Porque ele é muito exigente nos posicionamentos na defesa e ele quer sempre ter duas opções. Portanto, eu não acredito nessa teoria. Acredito é que ele pode contar com Pablo Rosário a lateral direito, que eu acho que é limitador, porque acho que o Pablo Rosário joga melhor a central do que a lateral direito. Ele jogou alguns jogos ali a lateral direito quando o Alberto Costa e o Martim Fernandes estavam lesionados, e ele não conseguia passar do meio campo. Era bom defensivamente, mas acho que ele não atacava, não dava profundidade, fugia muito para o meio, encostando muito no Varela, e fazia ali um buraco na defesa do lado direito. Acho que não faz sentido. Já a central fez grandes jogos, fez até aquele contra-ataque no jogo com o Vitória de Guimarães, que isola o Gabi Veiga. No jogo com o Famalicão também construiu jogadas muito boas, sempre a tornar a equipa mais rápida na transição e no transporte de bola. Ele comete realmente um erro na defesa no jogo da Taça da Liga, mas aí o Varela também cometeu um erro, e o próprio Eustáquio, eu acho que foi falta de foco, não acho que seja demonstrador de falta de qualidade da central.
Onde ele jogou mal foi a 8 no jogo com o Nottingham, mas também aí acho que pesou muito o facto do Porto estar pressionado por nunca ter ganho a Inglaterra, e portanto acho que faz mais sentido o Farioli contar com o Pablo Rosário como central do que como lateral, mas realmente se contar com ele como lateral, então vai querer contratar um central. A questão é que eu não sei quem é o central, porque não soube falar muito. Eu ontem falei do Léo Pereira, porque foi o jogador que se falou na pré-época, depois acabou por chegar o Kiwior, só que o Léo Pereira tem pé esquerdo. Eu não sei se o Farioli aceita que volte mais um jogador de pé esquerdo, a não ser que ele conte com o Kiwior ou o Perpites para uma eventualidade de jogar a lateral esquerdo. Há aqui várias possibilidades, mas o Farioli não é muito dado a adaptações na defesa, é mais do meio campo para a frente. Portanto, não sei se ele vai aqui arriscar ou não. Eu continuo a achar que o Porto deve contratar um lateral esquerdo. Eu falei do Lelo do Braga, teria que haver aqui negociação. O El Karouani é o preferido, mas pode ir também à CAN. Agora o Porto também pode tentar aqui outra solução precisamente por isso, porque sabe que depois vai querer o El Karouani no fim da época. Ele pode chegar em janeiro, mas não vai jogar porque vai à CAN. Então fica aqui uma questão em aberto. Há mais pistas sobre quem é que o Porto vai contratar no meio campo e no ataque do que na defesa. O Porto, além de estar a pensar na possibilidade de renovar com o De Jong ou não, que eu na minha opinião acho que não deve, acho que é um erro, mas que está a ponderar essa possibilidade, tem também outro dossiê em aberto, além da renovação de Diogo Costa, que é a contratação do resto do passe do William Gomes. O William Gomes, o Porto tem só 80% do passe dele. Para comprar os próximos 20%, eu acho que o Porto está-se a atrasar. Quanto mais tarde comprar, mais ele vai estar valorizado. Fala-se muito no Brasil que o São Paulo vendeu o William Gomes a preço de saldo. Convém que o Porto se apresse, porque cada exibição ou cada golo que o William Gomes marcar vai ser mais difícil convencer o São Paulo a baixar o preço. É possível que eles inflacionem aqueles 20% para tentar recuperar alguma coisa de uma transferência que eles acham que foi demasiado barata. E convém que o Porto tenha 100% do passe do William Gomes, porque já vimos que ele é craque e vai render muito dinheiro numa transferência futura brevemente. Já para não falar também na possibilidade de algum clube tentar negociá-lo e o Porto ter uma palavra mais firme a dizer por ter 100% do passe dele. Acredito que haja a possibilidade do Porto estar a pensar comprar esses 20% apenas no fim da época, como fez com o Samu. Agora o problema aqui é que este jogador está-se a valorizar muito e principalmente por causa dessas notícias de que o William Gomes saiu a preço de saldo, acho que o Porto devia se apressar e tentar comprar já. E sobre a lista de reforços, de possíveis reforços do Porto, então vocês ontem nos comentários deram mais nomes que eu acho que são bastante possíveis, nomes que seriam pelo menos bons reforços para o Porto. Não sei se o Porto vai ou não avançar para eles, não há nenhuma notícia que indique esses nomes, mas que seriam bons reforços. Alguém sugeriu o nome do Ekimoglu, que seria um ponta de lança de apenas 18 anos do Besiktas. Eu acho que é esse perfil que eu digo que o Porto precisa, de um ponta de lança jovem, que seja aposta de futuro. Eu sei que o Porto já tem o Samu e o Denis Gul, mas uma vez que já tem o De Jong para transmitir experiência, pode ser mais um jovem. Acho que podia ser uma boa contratação, até tendo em conta a idade dele. Acho que o Porto conseguiria aqui um bom negócio. Depois é sempre mais fácil falar de pontas de lança. Houve muita gente ontem que sugeriu o Pablo de Gil Vicente. Eu concordo também com essa análise. Eu gosto muito do Pablo, acho que é um bom jogador e lá está, insere-se na tal categoria de um ponta de lança que já está adaptado ao futebol português, podia entrar diretamente na equipa. Concordo bastante com essa opção também. O outro nome que também sugeriram muito nos comentários foi o Ju do Midtjylland. Tem muitas características, eu acho que ele é mais parecido com o Samu. Eu preferia se calhar o Pablo por ser um avançado mais de jogar de costas para a baliza, que é o que o Porto precisa, mas o Ju também seria um bom reforço e também se insere. Aliás, os três são jovens e portanto os três seriam pontas de lança jovens que também iriam aprender muito com o De Jong e depois iriam substituí-lo na próxima época, já no plantel sem ele. E juntam-se então estes três nomes aos que eu já tinha dito no vídeo anterior, que era o Cleiton do Rio Ave, que também tinham sugerido nos comentários, e o Ricardo Matias, que é essa jovem promessa brasileira, que esse sim tem sido muito falado como possível reforço do Porto ou do Benfica. Depois eu também tinha falado aqui do Mouzakitis, o grego, que pode ser também ponta de lança ao extremo, um bocado como o Hulk, e depois sim o Hulk será aquela opção, pelo que vejo nos comentários e pelo que tenho ouvido, seria o jogador que entusiasmaria mais os adeptos. Traria também essa experiência, não só experiência como jogador, mas também a tal mística como jogador do Porto, e era um jogador que poderia jogar a ponta de lança e a extremo direito. Eu sei que o Hulk é extremo direito, mas ele jogou a ponta de lança muito tempo no Porto de Vítor Pereira, quando o Kleber não dava garantias ali a ponta de lança, e eu acho que o Hulk em forma é capaz às vezes de ser melhor que o Samu a ponta de lança. E acho que esses dois reforços, o Hulk e o Rubén Neves para o meio campo, seriam dois jogadores que resolveriam todos os problemas do Porto, porque trariam muita experiência, trariam a tal mística do Porto. Comentaram ontem que o Rubén Neves nunca ganhou nada pelo Porto. Eu tinha a ideia que o Rubén Neves tinha ganho, realmente não pesquisei, mas não deixa de ser um jogador a Porto, um jogador da casa, que viria com experiência, um jogador de nível mundial, e ele e o Hulk comataria tanto a vaga de ponta de lança
como de extremo direito, ou até de extremo esquerdo se for preciso, e o Rubén Neves tanto a 8 no lugar do Fraúl, como a 6 no lugar do Varela, deixando o Pablo Rosário para central. Eu acho que estes dois reforços resolveriam muita coisa, e pelo que vi nos comentários ontem, o Hulk e o Rubén Neves são os dois reforços que mais entusiasmam os portistas, e sabemos que pelo menos o Rubén Neves está próximo do Porto. Não sabemos se vem em janeiro ou se vem no fim da época. Vamos esperar mais uns dias para tentar perceber. Já o Hulk, acredito que era fácil convencê-lo a voltar, assim como o Lúcio Gonzalez voltou para treinador, o Hulk voltaria ainda para jogador. Poderiam até propor-lhe que quando terminasse a carreira no Dragão, acho que ele iria gostar disso, ser também adjunto. Depois na defesa, para centrais, continua a haver falta de nomes, não só oficiais relacionados com o Porto, apenas o Léo Pereira, que foi falado na pré-época, não sei se o Porto continua interessado ainda ou não, mas será um nome mais forte. E depois houve alguém, mesmo nos comentários sugerem poucos nomes, mas houve alguém que sugeriu o Sérgio Ramos. Acho que seria demasiado, acho que o Sérgio Ramos... Primeiro que o Sérgio Ramos ia querer ser titular, e acho que nem Bednarek nem Kivior iam aceitar ficar no banco, e não saem da equipa titular, não acredito que saiam. Mas Sérgio Ramos seria esse jogador internacional que podia entrar logo na equipa, mas ainda assim acho que, até por questões de ego, acho que não, acho que Sérgio Ramos não será uma opção, lembrando que o Porto já teve o Casilhas como guarda-redes, que também seria um guarda-redes que ninguém acreditava que ia jogar no Porto, com um estatuto como o do Sérgio Ramos, e acabou por fazer grandes épocas no Porto. Depois, para contratar para lateral esquerdo, sabemos que é o El Karouani, o nome mais falado, mais forte, se bem que também vai jogar a CAN, e tinha o Lelo, aquela sugestão que eu dei aqui, acho que o Lelo seria uma boa opção, negociado ali com o Braga, bem negociado, é um jogador que já está habituado ao futebol português. Depois, para médios, extremos, temos o Alás Bekovic, que eu acho que é uma boa opção, foi apontado também ao Porto na pré-época, e pode o Porto tentar negociar novamente, é uma possibilidade. O Rames Rodrigues, que eu já tenho falado aqui muitas vezes, que é uma boa opção, eu acho que seria uma boa opção ali para médio, para ser aquele 10/8 que o Farioli quer, e o Mora poderia ser mais libertado para jogar mais na frente, ou até também pode jogar a extremo. E ontem alguém comentava também que estamos a esquecer o Midé, porque foi campeão do mundo, foi eleito o melhor jogador do mundo sub-17, mas a verdade é que depois da aposta no Alarcón e de teimosia do Farioli em não apostar tanto no Rodrigo Mora, não acredito que ele vá apostar no Midé, um jogador da formação, mas é verdade, o Midé seria uma boa opção, mas tem à frente o Alarcón e o Rodrigo Mora, que estão com dificuldades em ser aposta de Farioli. Ele não é muito de apostar nas camadas jovens, portanto não acredito muito nessa possibilidade, mas seria um assunto a analisar entre a direção e o treinador. E depois temos o extremo preferido de Farioli, esse aí sim realmente apontado ao Porto e com o Porto muito interessado nele, que é o Luís Henrique do Inter. Sabemos que esse é um extremo que poderia perfeitamente fazer a posição do PP e é um dos preferidos do Farioli. Depois para médio, onde o Porto vai com certeza reforçar-se também, temos os clássicos dos comentários que toda a gente gosta, que são o Batrakov e o Kenneth Taylor. São os dois realmente, têm realmente interesse por parte do Porto nos dois. O Kenneth Taylor teve quase a vir para o Porto na pré-época, pode vir agora, e o Batrakov também foi sondado pelo Porto, com a dificuldade, como eu já disse aqui, quando eu anunciei essa possível contratação, com a dificuldade de ser o país que é, porque é difícil negociar, mas ainda assim é um craque, e eu já vi também muita gente entusiasmada aqui com a possibilidade de ele assinar pelo Porto, e ele seria um 8/10 mais o Batrakov. O Kenneth Taylor seria o 8 clássico para o lugar do Fraúl. Mas vamos continuar atentos então ao mercado. Sabemos que o Porto em janeiro vai fazer mais um grande investimento como fez na pré-época, isso é quase certo depois da lesão do De Jong e também da lesão do Neuen Pérez, e sabemos que o Farioli quer também um médio para lutar pela titularidade com o Fraúl. E agora eu quero saber de vocês, se vocês têm mais algum nome, mais algum possível rumor aqui de um jogador que possa assinar pelo Porto, quais destes nomes que têm sido mencionados aqui nos vídeos vocês acham mais provável, ou que gostavam mais de ver assinar pelo Porto e que acham que melhoraria mais esta equipa de Farioli rumo ao título, que escapa ao Porto já há 3 épocas e que está agora, parece estar finalmente encaminhado para o Porto ganhar? E também em termos de saídas, quem é que vocês acham que vai sair? Se acham que o Porto consegue fazer aqui alguma boa venda para também conseguir mais orçamento para se reforçar em janeiro? E em relação ao jogo de quinta-feira, qual é a vossa expectativa para esse jogo? Se acham que o Gabri Veiga vai recuperar a tempo e se concordam que ele será uma opção mais viável, que o Farioli vai lançá-lo em campo a ele e ao Borja Sainz, porque não vai precisar de atacar tanto, ou pelo menos na cabeça dele ele não vai querer ser tão ofensivo como foi com o Tondela, e que ele usou o Willian Gomes e o Mora mais como jogadores mais criativos para atacar mais. Qual é a vossa posição em relação à dúvida do Porto, se renova ou não com o De Jong? Se acham que o Porto deve deixá-lo sair ou se deve dar-lhe mais uma época de oportunidade? Se acharam justo o prémio que o Bednarek ganhou, acho que toda a gente acha justo, mas pode haver alguém que não ache.
Já sabem, deixem os vossos comentários, eu leio sempre todos. Muito obrigado a todos por assistirem ao vídeo. Não se esqueçam de deixar o like para dar uma força aqui ao canal. Subscrevam o canal se ainda não subscreveram, para conseguirmos atingir a meta então dos 10.000 subscritores. Estamos quase lá. E voltamos amanhã com um vídeo para antevisão desse jogo do Porto com o Malmo, já com as declarações do Farioli e de um jogador, que eu não sei quem é que vai estar também na conferência com o Farioli. E de resto é isso. Um abraço a todos e até amanhã.